Olá, boa tarde a todos. Aqui, plenário da Câmara Municipal de Cubatão, um projeto de lei na ordem do dia. Do vereador Rodrigo Alemão, é o que os senhores acompanham a partir de agora. Na ordem do dia, um projeto de lei, o de número 102/2021, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Cubatão de informações acerca das obras de responsabilidades da Prefeitura em andamento e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 25 de outubro de 2021 e está em primeira discussão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, Facebook e YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo, que começa em instantes, e mais uma vez será comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Oliveira Queixão. Aguardem! Havendo número legal, nome de Deus, da lei, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tinho. Justificar a ausência do vereador Pio. Por Ausência motivos justificada. particulares. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo. Para justificar a ausência do vereador Sérgio Calçados por motivos particulares. Ausência justificada. Convido o vereador Tinho para ocupar a vice-presidência. Vereador Topete, a primeira secretaria. E o vereador Afonsinho, a segunda secretaria. Essa presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19, da senhora Eusilda Rocha Neves, servidora aposentada dessa casa, e do senhor Pedro Júnior de Santana, tio do vereador Sérgio Calçados. Questão de ordem, senhor presidente. Para incluir também na memória de todas as vítimas desse conflito sem qualquer tipo de sentido sendo realizado em nosso mundo entre a Rússia e a Ucrânia. Questão de ordem aceita. Presidente, acrescentar também nesse minuto de silêncio, mais um idoso que morreu hoje na OSC. Abraço. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa o balancete analítico da receita e da despesa do Poder Legislativo referente ao mês de fevereiro do corrente ano. Comunico que se encontram à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa os balancetes analíticos da receita e da despesa do Poder Executivo referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rafael de Souza Vilar, Rafael Tucla. Reparo e manutenção de tampa de caixa de bueiro quebrado com fundamento da calçada na rua Amaro Manuel dos Santos, em frente ao número 3, no Jardim Nova República. Encaminhe-se. Do vereador José Afonso Afonsinho, implantação de espaço PET na Praça Independência, no Jardim Casqueiro, troca da iluminação pública em todo o bairro da Cota 200 por lâmpadas de tipo LED, instalação de brinquedos adaptados de fixo para criança com deficiência física nas unidades municipais de ensino
nos parques, nas áreas de lazer e praças. Camis. Do vereador Joelmos Alves de Souza Kleber do Cavaco, execução do serviço de limpeza de fossa, limpeza de boca de lobo, desobstrução de galerias pluviais e esgotos, utilizando o caminhão a vácuo na Avenida Ferroviária 1, caminho Santa Joana, em frente ao número 160, na Vila dos Pescadores. Manutenção dos condicionadores de ar da unidade de ensino Antônio Ortega Domingos, localizado na rua Martim Afonso, em frente ao número 160, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Do vereador Fábio Alves Moreira Roxinho, estudo para abertura de via mão dupla na rua São Luís, no trecho entre a Avenida 9 de Abril e 15 de Novembro, na Vila Nova. Manutenção na malha viária na rua Padre Nivaldo, em frente à Praça Portugal, no centro. Manutenção viária sextavado no cruzamento da rua Tamoio com a Avenida Reborde, embaixo do semáforo na Vila Couto. Manutenção viária do cruzamento da rua 1º de Maio com a rua Brigadeiro José Vicente Faria Lima, na Vila Nova. Gestões para que informe quais unidades de ensino têm sido reformadas e em qual o tipo de reforma tem sido realizada. Gestões para resposta aos ofícios encaminhados, solicitado as informações das contas do Conselho de Assistência Social referente aos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. A divulgação das contas da secretária mensais e anuais do portal da transparência do site oficial. Caminhe-se. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Manutenção na estrutura do refletor do poliesportivo Roberto Dick. Informação sobre os trabalhos de expansão nas torres de alta tensão nas ruas Portugal e Espanha, no Jardim Casqueiro. Implantação de sinalização na lombada da Avenida das Américas, próximo ao número 130, no Jardim Casqueiro. Manutenção, pavimento de estacionamento do pronto-socorro central. Manutenção, iluminação pública da Rua 2, em frente ao número 82, do quilômetro 56, próximo à passarela do bairro da Fabril. Manutenção na iluminação pública da Rua Cesaltina de Freitas Batista, em frente ao número 105, na Ilha Caraguatá. Manutenção na iluminação pública da Rua 10, na Rua Cubatão, Projeto São José, na Ilha Caraguatá. Manutenção na iluminação pública da Rua Doutor Fernando Generoso Silva, no bairro da Ilha Caraguatá. Manutenção e iluminação pública da Rua José Ramos Ferreira, na Ilha Caraguatá. Caminhe-se. Eu ainda tenho aqui. Gestões para que seja feita a manutenção e substituição de transformadores de cabine primária localizados dentro do Parque Anelinas. Caminhe-se. O vereador Wilson Pio dos Reis. Conclusão da ciclovia que liga o bairro Jardim Casqueiro na Ilha Caraguatá. Troca de lâmpada de vapor de soja amarelas por lâmpada de LED em todas as ruas do Bolsão 7. Reforma, impermeabilização de laje, construção de telhado e colocação de toldo na área de vacinação na Unidade Básica de Saúde Jardim Casqueiro. Reforma e pintura do abrigo de ponto de ônibus na rua Rivaldo Alves Feitosa, localizado ao lado do posto da banca Rubens Lara e ao lado do CRAS do Rubens Lara. Troca de lâmpadas queimadas na rua 16, em frente ao número 63, na rua 8, em frente ao número 14, na rua 6, em frente ao número 66, 126, 298, 242, 334, na Fabril. Manutenção no leito carroçável da rua Vereador Paulo Enos Pontes, entre a rua Dom Helder, na Câmara, e João dos Santos Custódia, no Vale Verde. Construção de muro no terreno localizado nas ruas Acácia dos Santos, Pereira, rua Vereador Dr. Josafá Balbino dos Santos, rua Mário Jorge de Oliveira e rua Sansão Costa Correia. Após o terreno que abrange essas ruas está com vegetação, infestação de cobras e ratos e risco à saúde pública no Bolsão 9. Manutenção do leito carroçável nas ruas Bolsão 7, instalação de 2 postes de iluminação pública com luminárias na escadaria da rua 17, na cota 200. Interligação da ciclovia das avenidas Nossa Senhora de Fátima, Joaquim Jorge Peralta Tancredo de Almeida Neves, 9 de Abril, R-Borne, Nossa Senhora da Lapa e Rua 25 de Dezembro. Caminhe-se. Do vereador Rodrigo Ramos Soares Rodrigo Alemão.
a aplicabilidade da Lei número 4.062/2019, de autoria do ex-vereador Márcio Silva Nascimento, que institui a campanha municipal de prevenção de endometriose e das outras providências, que deve ser realizada anualmente durante todo o mês de março. Estudos para instalação de redutores de velocidade no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua São Luís, na Vila Nova. Substituição de todas as lâmpadas tradicionais do cemitério municipal de Cubatão por iluminação de LED. Substituição de lâmpadas queimadas nas avenidas Monteiro Lobato, em frente ao número 64, na Rua Oswaldo Cruz, em frente ao número 217, no bairro 31 de Março. Limpeza geral do antigo canil municipal e capeamento asfáltico por toda a extensão da Rua São Paulo. Renivelamento de guia sarjeta, serviço recentemente executado no próximo número 435, na Avenida Europa do Jardim Casqueiro. Caminho-se. O vereador Alessandro Donizete de Oliveira. Eliminação dos buracos no leito carroçável na Avenida Nossa Senhora da Lapa, na altura do 370, na Vila Nova. Substituição de lâmpada na Rua Dom Pedro I, em frente ao número 663, na Vila Nova. Reforçalização de pintura das lombadas ao longo da Avenida Bernardo Gessel Filho, próximo ao bairro da Light. Manutenção, retirada de mato, reposição de área no campo da Avenida Beira-Mar, no Jardim Casqueiro. Manutenção do leito carroçável da Rua Ailton Alves Pereira, na Vila São José, em frente ao número 31, decorrente dos trabalhos da Sabesp. Regulamentação e implantação da Lei Ordinária de número 4.124 do Cadastro dos Doadores Voluntários de Sangue, aprovados na Casa de Leis. Manutenção da grade da quadra de vôlei na Avenida Beira-Mar, no Jardim Casqueiro. Caminho-se. O vereador Sérgio Augusto Santana, Sérgio Calçados, manutenção do sextavado da Rua Padre Bartolomeu de Guzmão, em frente ao número 275, no Jardim Anchieta. Manutenção da calçada Rua Salgado Filho, em frente à Unidade Básica de Saúde, no Jardim Casqueiro, Jardim Costa Silva. Roçagem e manutenção da Praça Santos Dumont, Parque Fernando Jorge, troca de lâmpadas comuns por lâmpada de LED em toda a extensão da Rua João Damasio, no Parque Fernando Jorge. Caminho-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Concedo a palavra ao vereador Marco Roberto Silva Otinho para concluir a apresentação de seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, em 1992, a pedido da Câmara à época, o então prefeito municipal Ney Serra fez o convênio do Instituto de GO, Ciência da USP e CEPAS, Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas, para o devido monitoramento do antigo lixão dos pilões. Após a instalação de medidores para monitoramento, os mesmos encontram em abandonos nos anos causa por término convênio com a USP. Tivemos a notícia que a empresa contratada pelo CIED para fazer o monitoramento da área supramencionada, com a elaboração de laudos mensalmente entregues junto à CETESB. Suposto laudo que, se verdadeiramente existirem, esta Casa de Leis tem o dever legal de conhecer o seu inteiro teor. Faço o exposto, requeiro observada a formalidade regimentais e, após ouvido do plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal de Cubatão, a fim que seja enviado o ofício solicitando ao CIESP da nossa cidade e à CETESB esclarecimentos sobre os fatos acima narrados. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, março de 2022, Marcos Alberto Silva, vereador. Em discussão, As palavras. a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, nos últimos dias aí, questão da água em todo o estado de São Paulo, foi citado por pesquisadores, cientistas, e que nós temos mais de 700 municípios com a água contaminada. E aqui na região não é diferente, né? E tenho percebido, até foi levantado aqui na sessão passada, até pelo vereador Rodrigo Alemão, essa questão que nós precisamos ficar atento,
E nos últimos tempos a gente não tem visto aí nenhum tipo de ações pela CETESB referente a esse tipo de problema e de outros que contaminam o meio ambiente. Com essa preocupação, com essa questão que é séria, que hoje o número de pessoas com câncer, com outras doenças, com viroses, em função da água, precisamos realmente ter um cuidado especial, até porque a Sabesp não faz um serviço a contento daquilo que a nossa cidade merece. Por isso, apresento essa propositura para que possamos cobrar, fiscalizar da CETESB e dos órgãos competentes, que façam realmente uma análise da nossa água, para que possamos, então, ver aquilo que precisamos fazer e encaminhar ao setor competente para que possamos ter uma água de qualidade para a nossa população. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Peço palavras, presidente. Palavra, vereador Tinho. Dando continuidade, é um requerimento no qual entendo de extrema importância, até porque em outras épocas, aqui mesmo nessa casa, se havia uma discussão através do ex-vereador Romeu Magalhães, no qual tenho certeza que irá nos auxiliar naquilo que for preciso, nesse tema tão importante, e aqui tenho certeza que está registrado aqui todas essas pesquisas que faz com que esse requerimento venha levantar toda essa questão para que a gente possa dar continuidade na fiscalização, na qualidade da nossa água e que, se for o caso de montarmos uma comissão especial de vereadores, uma comissão especial de investigação, que faremos isso para que a gente possa ter a maior transparência possível desse assunto. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, a área da saúde merece nosso total empenho. O pronto-socorro é uma porta de entrada da saúde do município. A grande maioria dos casos inicia-se com atendimento no PS Central. A contratação de médicos que venham fazer diferença no tratamento dos munícipes tem que ser visto como um investimento na vida de cada morador da nossa cidade. Vida que é bom, que é o bem mais precioso. Faço o exposto, requeiro observadas as formalidades regimentais após ouvido do plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito de Cubatão, a fim de seja feita a contratação de um médico neurologista para atendimento no nosso pronto-socorro central. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Merete Cunha, março de 2022, Marcos Roberto Silva Tinho, vereador. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, esse é mais um requerimento de extrema importância para atender as necessidades dos pacientes que procuram equipamento de saúde, de emergência, pronto-socorro central especificamente. Muitas das vezes, os médicos que lá se encontram, que são clínicos, ainda assim que queiram, precisam ter uma avaliação melhor dos nossos pacientes que lá são atendidos. Por conta disso, tendo que se transferir para o nosso hospital da nossa cidade, muitas das vezes precisa de uma avaliação de um especialista. Outrora nós tínhamos o vascular que fazia esse tipo de serviço praticamente 24 horas por dia e fazia visita toda manhã no pronto-socorro, fazendo uma avaliação daqueles pacientes que precisariam ser transferidos ou não.
E esse requerimento vai de encontro com isso que nós precisamos, até porque, muitas das vezes, nossos pacientes, nossos munícipes que lá procuram o atendimento no pronto-socorro central, quando necessita de internação, ficam por 2, 3, 5, até 10 dias esperando uma avaliação desse profissional. Eu creio que com esse requerimento a gente consiga resolver essa questão de deixar esses pacientes mais de 24 horas internados no nosso pronto-socorro. Por enquanto é só, senhor presidente. Continue a discussão com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, já adianto meu voto favorável ao requerimento do vereador Tinho e penso que essa questão da falta de médicos na cidade tem que ser amplamente discutida e tratada e resolvida, uma vez que não se limita somente à especialidade que Vossa Excelência está falando. Nós temos hoje aqui uma falta de ginecologista no nosso município. Estamos no mês de março, em que foi agora relatado toda a luta das mulheres. Temos a vereadora Jaque Barbosa, tivemos a vereadora Érica Versosa na gestão anterior, e sabem melhor do que ninguém de como faltam as condições para as mulheres aqui em nossa cidade. Então, penso que enquanto nós tivermos uma estrutura administrativa onde se paga um salário para um médico na casa de R$4.000, temos um concurso público agora, recentemente realizado, em que várias especialidades ficaram desertas, nós vamos continuar com esse problema. Então, resolveremos um problema do pronto-socorro, mas e a atenção básica lá? E no trabalho da prevenção? Não temos inúmeras especialidades. Então, passou da hora de resolver essa questão de trazer um salário digno para esses servidores, futuros servidores, trabalhadores, porque números, condições nós temos. Basta analisar a última prestação de contas aqui de finanças, onde a folha de pagamento do município ficou na casa de 29%. E agora está sendo anunciado um reajuste, etc. Mas é necessário tomar providências para que possamos, na atenção básica, trazer a prevenção, o tratamento e o acompanhamento de todos os munícipes, em especial, relatando esse mês, as mulheres. Sabemos que falta ginecologista, consequentemente não se faz todos os exames, procedimentos, o preventivo, né? E o que ocorre posteriormente ao agravamento de várias doenças do câncer, inclusive, é muito grande em nossa cidade. Então, senhor presidente, voto favorável, mas acho que temos que ter esse olhar amplo da resolução do problema. É só, senhor presidente. Essa palavra. Continua em discussão com a palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, desde já adianto meu voto favorável ao requerimento do ilustre vereador Marcos Roberto Tinho. Parabéns atrasado para o senhor. Eu vou só reforçar a fala do vereador Rodrigo Alemão, aquilo que já está todos cansados de ouvir, e quando eu falo da necessidade do investimento da saúde primária, na atenção básica, na saúde preventiva, né? É louvável ter um neurologista no pronto-socorro central, como também deveria ter um psiquiatra, os casos que chegam em crise e não tem uma referência lá, fica lá todo mundo perdido, o que vou fazer com esse paciente, né? Assim, é só mais uma especialidade que o município não tem e não tem há muito tempo. Eu estou aqui com as mãezinhas aqui, autistas e tal, que devem ter uma dificuldade muito grande, porque eu já conversei com algumas dessas, que não tem um neurocontento, que tem uma demanda razoável para atender, tem sim uma demanda absurda para atender. Então, Tinho, eu até, lógico, voto favorável a qualquer que seja o requerimento do vereador, né, política na saúde do município, mas isso me entristece porque a gente não tem um neuro na policlínica, a gente não tem um psiquiatra de fácil acesso. Para você conseguir hoje passar por um psiquiatra, tanto no CAPS, álcool e drogas, como transtorno, você tem uma fila imensa de 4, 5 meses. Assim, volto a dizer, né, quem gosta muito disso, de ter uma especialidade além no serviço de urgência e emergência, é as OS, né? Está aqui o hospital da gente, que é quase 5 pau, está aí os outros serviços de urgência e emergência, 2 e pouco, o outro quase 1,5 milhão. Assim, e o investimento devido, né, cara, que seria na atenção básica, na saúde preventiva, nós não temos. O ginecologista, nem vou falar, porque o médico generalista nas unidades de saúde, ele tem essa responsabilidade de atender tanto criança como também saúde da mulher.
né? Mas nem o generalista nós temos nas unidades de saúde. Então, assim, a gente está meio que perdido, assim, um carro descendo sem freio a serra, cheio de gente dentro. Então, assim, acho que as primeiras coisas, volto a dizer, voto favorável, mas a gente não faz o dever de casa, a política do arroz com feijão, para oferecer pelo menos o mínimo do mínimo, o básico do básico para a população da cidade. Só isso, presidente. Continua a discussão. Em votação. As palavras, presidente. Palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, entendo a fala de Vossa Excelência, vereador Alessandro, mas no caso das unidades básicas de saúde, policlínica, são situações um pouco menos confortáveis, mas por se tratar de um tratamento eletivo, e há uma diferença do equipamento do pronto-socorro, que é de urgência e emergência, né? E o que menos importa nesse momento se a OS que administra vai ficar feliz ou não, mas o que eu quero é atender a nossa população, que quem esteja mais feliz seja a nossa população que necessita do serviço, que só sabe da necessidade na hora da precisão, de quando precisa se transferir um paciente não só para o Hospital Municipal de Cubatão, mas para outros hospitais que precisam de uma avaliação. E dentro dessa avaliação, esse profissional é de extrema importância para que faça essa avaliação do que o paciente ficar internado no pronto-socorro, mal acomodado, não pelo equipamento, mas sim que poderia estar numa condição mais confortável no hospital, e que esse é o objetivo desse especialista, né? Que em menos de 24 horas, ou que em 24 horas, possa ser transferido para o hospital com uma certa urgência para que possa ser feito, sim, o tratamento de forma adequada, de forma com que há necessidade desse paciente, não causando muitas vezes um transtorno até familiar, que muitas das vezes procura aqui, nós aqui, vereadores, para que consiga fazer uma transferência por falta de uma avaliação melhor. Então, esse é o objetivo desse requerimento, para que a gente consiga minimizar esse sofrimento e que a gente possa aí fazer com que essa condição de tratamento numa necessidade de urgência e emergência seja mais rápida. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, o nosso cemitério municipal é um dos mais antigos da região. Com o passar do tempo, encontra-se necessitando reformas estruturais administrativas na capela, com a necessidade de ampliação devido ao espaço, sendo assim a solução viável. Tenho absoluta certeza que nesse momento, difícil perda de ente querido, estrutura física, na administração pública, pode fazer minimizar a dor da despedida. Faço exposto e requeiro observar as formalidades regimentais após a ouvida do outro plenário, que seja oficiado ao prefeito municipal, a fim que seja feita a reforma de campas, gavetas, ossárias, sala de velório, administração, capela, e que estude a possibilidade de instalar um crematório municipal. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, março de 2022, Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, realmente a perda de um ente querido é muito triste, né? Só sabe aqui quem passa por essa situação, e eu sou um deles, vereador Alain, vereador Rodrigo, e espero que mais ninguém tenha passado esse tipo de situação, que é a perda do ente querido. E nem por isso a morte tem que ser tratada com desrespeito, né? Então, realmente, nosso cemitério, por muitos e muitos anos, vem passando aí por dificuldade de ampliação, de manutenção. Ainda sugiro que se contrate, no mínimo, 5 profissionais que possam realmente fazer a manutenção diária daquele espaço, né? Basta
a gente poder estar lá confortando ou alguém de nossos familiares ou amigos, para ver como que é triste ver as condições do nosso cemitério. Já passou do tempo de ter ali uma reforma para que a gente consiga tratar aí nossos familiares que tenham entes queridos no nosso cemitério municipal de forma digna, né, com respeito, que esse é o objetivo do nosso requerimento. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres pares, ninguém gosta de ir no cemitério, né? E quando você vai para lá e encontra uma situação deplorável, aqui há longos anos já está nosso cemitério, você sai de lá pior, muito, muito pior do que entrou. Não tem como sair bem. E sai de lá realmente com um sentimento dos piores. E ao longo dos anos, acredito que esse modelo que a gente tem, em que faz a administração do cemitério, tem que ser revisto. Não dá, não comporta. O espaço físico, inclusive, não comporta a necessidade do município de Cubatão. Inclusive nesse momento que a gente vive, né, que viveu aí nos 2 últimos anos. Então fica mais do que provada a necessidade de trazer uma nova roupagem para a administração, da forma de administrar aquele cemitério. E não estou me referindo a servidores, não é isso. Referindo ao modelo que nós temos. Existem inúmeros cemitérios municipais em que fazem parceria público-privada, onde fazem esse tipo de parceria em conjunto com uma entidade privada, uma entidade até social, para que administre o cemitério e parte dele possa ser explorado através do crematório, como bem disse o vereador Tinho, em que ali é estabelecida uma taxa social, até em casos de isenções, mas que possa explorar comercialmente também parte, e a compensação do município é o quê? A manutenção da parte no qual o município faz e não consegue fazer bem feito. Então é necessário rever essa roupagem. Há cerca de 3 anos atrás, tive acesso a um projeto bem interessante. Na época, levei até o prefeito, cobrei andamento, mas a ideia foi boa, bem recepcionada, mas nunca sai do papel. Modelos existem. De fato, o que acontece lá hoje, né, a longa data, não é o que a nossa população espera, e tem formas de trazer melhor condições para todos os familiares que vão visitar os entes queridos, que quem perdeu sabe como é difícil. Então, senhor presidente dos pares, requerimento muito oportuno. Só é necessário tirar do papel as coisas, porque eu já apresentei um modelo de PPP, de que são encontrados em cidades, há 3 anos atrás, e até o momento continuamos com a mesma discussão, com o mesmo problema, e de fato nunca tem resolução. Então desejo sorte nesse momento, que se resolva para nós todos cubatenses, porque ali realmente é o lugar que todo mundo vai. Então vamos olhar com respeito, com carinho às famílias e para nós mesmos. É só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação, com a palavra, vereador Roxinho. Pode falar, vereador. Fica à vontade. Fica à vontade, Tinho. Depois eu pego a palavra. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, realmente, vereador Rodrigo, acho que não podemos desanimar e desistir nunca, né? Então, peço o apoio de todos os vereadores, inclusive usar aquilo que Vossa Excelência já apresentou, para que possamos fazer com que saia do papel, né? Que esse é o nosso objetivo maior, de que a gente, claro que ninguém quer ir até o cemitério, porque quando se vai é porque a gente perde ou alguém da família, ou algum amigo, ou algum parente, ou alguma pessoa que é que somos ligados, né? Então, é claro que a gente nunca quer estar lá, mas há essa necessidade, porque infelizmente é o caminho de todos nós. E quando for preciso, precisamos que pelo menos a gente esteja num lugar onde possa dar uma melhor tranquilidade àqueles que irão se despedir das pessoas que partiu para outra vida, né? Então, é claro que vou brigar muito para que esse requerimento seja atendido. É só, senhor presidente. Continue em votação, com a palavra, vereador Roxinho.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Tinho, já antecipo meu voto favorável a Vossa Excelência, a vosso requerimento, mas não tem como não tocar nesse assunto, vereador. Como dito pelo Rodrigo, ninguém gosta de ir no cemitério, mas me recordo, sei que participei com o ex-vereador Adeildo Eleodoro, o vereador Ivan Idelbrando, hoje nosso vice-prefeito. De nada mudou, isso já tem mais de 6 anos. Nada mudou ali naquele espaço. E falar de manutenção no cemitério é a mesma coisa que olharmos para a nossa cidade. Tem manutenção em nada, não há um olhar da administração municipal, do senhor prefeito, com a nossa cidade. Sei que a intenção de Vossa Excelência é a melhor, não tenho dúvida disso, mas em se tratando dessa administração, seja parceria público-privada, como disse o vereador Rodrigo Alemão, seja a contratação de 5 pessoas, como Vossa Excelência colocou, lhe desejo sorte, que acredito que Vossa Excelência vai brigar como falou que vai fazer, não tenho dúvida. Mas se tratando da atual administração, não vejo a menor possibilidade disso, não é desanimando, não é desistindo, mas é uma realidade, ele não tem esse olhar pela cidade de manutenção. Haja vista aí, Vossa Excelência andou ontem pelas unidades básicas de saúde, como temos andado, estamos andando aí nas unidades de ensino, nas ruas. Não existe manutenção. Nós somos carentes de zeladoria. Não existe esse cuidado. Haja vista que o requerimento da semana passada, Vossa Excelência também falou justamente nessa questão do pessoal que faz a limpeza nas ruas. Olha só como é a situação, o olhar clínico, sempre falei e repetirei quantas vezes for necessário. A Câmara faz o seu papel em apontar, buscar, dar as alternativas, mas o prefeito, a municipalidade, a administração hoje é cega, vereador. Não existe, para ele está tudo lindo e maravilhoso. Eu não consigo entender, fico me perguntando o que passa na cabeça. Quantas vezes Vossa Excelência anda pela cidade, anda de fato e vê, e é cobrado, como vários parlamentares aqui, desejo, sorte, voto, quantas vezes for necessário. Como o Rodrigo já colocou requerimento, eu já coloquei em outra oportunidade e vários outros. Mas, em se tratando da atual administração, pouca fé tenho de qualquer realização em qualquer área que se trate de manutenção. É só, senhor presidente, mais uma vez, antecipo meu voto favorável. Continua em votação. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Alessandro. Presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, desde já eu adianto, vereador Tinho, meu voto favorável. Extremamente importante a manutenção daquele espaço público. Um espaço que muitos que vão ali vão bastante machucados, né, da perda de alguém querido e tal. Eu me recordo recentemente, eu estive lá com o vereador Guilherme do Salão, de um amigo nosso em comum que faleceu, e quando eu estava chegando lá, eu confessei uma situação para o vereador. Vereador, tenho medo de descer aqui, está cheio de gente. Por quê? Porque é revoltante aquilo ali. Né? E a gente, quanto responsável, né, diretamente, de cobrar as ações de manutenção da cidade como um todo, ali mais o equipamento. E eu fiquei com receio de descer, mas descemos, e levantamos alguns pontos ali, ou seja, a cozinha sem torneira, o fogão. Ali me lembrou, assim, olha como minha cabeça está, né? Eu assistindo o que a gente está vivenciando agora, a questão da guerra Rússia-Ucrânia, a deslealdade, a sacanagem, a barbaridade, e eu vejo que tem algumas cenas que são os mísseis mandados para as cidades e tal, aquela sensação que fica depois, tudo abandonado, queimado, lembra um pouco de sujo. Chernobyl, né, Alessandro? É daquela forma forma ali que está o nosso cemitério ali, o velório, enfim. É um absurdo que a gente está vendo. Agora eu fico aqui pensando, né? Se não tem esse cuidado devidamente com a cidade para os vivos, vão ter para os mortos.
né? Não tem um olhar específico para a família dos vivos, vai ter um olhar ali para a família dos que já foram. Assim, ali é só mais um equipamento público à mercê do vento, da chuva, sem manutenção nenhuma, como qualquer outro equipamento público do município. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, temos em nossa cidade o setor de remoção, que é bastante acionado pela grande procura dos nossos munícipes mais necessitados. O SAMU é uma importante ferramenta no auxílio da saúde do nosso município, tendo seu atendimento feito sempre da melhor maneira possível para atender toda a demanda necessária. Faço o exposto e requer observadas as formalidades regimentais e, após ouvido do outro plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal de Cubatão, a fim de que seja elaborado estudo para a criação do departamento específico para a remoção junto ao SAMU, centralizando tudo em um único só departamento. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, março de 2022, Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador. Em discussão, Peço palavras. a palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, realmente, por conta do nosso hospital ser de baixa e média complexidade, muitos dos tratamentos necessitam de ser feito fora da nossa região, né? São Paulo, Campinas, Bauru, Santos. Então, a condição hoje de fazer com que esses pacientes sejam feitos seus tratamentos de forma contínua é difícil, né? Por ter que se locomover e muitas das vezes são pessoas que, infelizmente, não há condição de ter o dinheiro, muitas das vezes, nem para o café, que dirá para ir até São Paulo fazer seus tratamentos, né? Antigamente, a Câmara, quando os vereadores tinham essa condição, que tinha seus carros, muitas das vezes, muitos vereadores faziam esse tipo de serviço, ajudando essas pessoas. Como eu fiz muito como vereador, presidente dessa casa, o Ricardo, e outros aqui, já atenderam a municipalidade dessa forma. Infelizmente, por conta do Ministério Público, e isso fica inviável hoje atender nossa população dessa forma. Vejo que, por o SAMU ser um departamento de emergência, de urgência, que faz esse tipo de atendimento, teria condições de ter um mapeamento, vereador Alan Matias, dessas pessoas que precisam se locomover no uso da ambulância ou até mesmo de um carro que não necessariamente seja uma ambulância, para que tenha um controle que se possa fazer com que essas pessoas consigam ir para fora da nossa cidade e fazer seus tratamentos de forma digna, com segurança. Por isso, a apresentação dessa propositura. É só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. A palavra, vereador Tinho. O próximo orador inscrito é o vereador Alan Matias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Peço Tinho. que Vossa Excelência consulte ao plenário que possamos ir para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Tinho. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação no plenário, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 775/2021, projeto de lei número 102/2021, autoria Rodrigo Ramos Soares. Em face da apresentação de emenda
Pelo vereador Tinho, o presente projeto retornará às comissões para análise conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 129 do Regimento Interno. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 7ª sessão ordinária de 2022. O único item da pauta, o projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo Alemão, recebeu uma ementa e vai voltar para as comissões para depois voltar aqui para este plenário para ser analisado, discutido e votado pelos vereadores, tá certo? A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Tenham todos um ótimo final de tarde e até o nosso próximo encontro.